Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, que diz: Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ao ler esse versículo, o Senhor me levou a pensar sobre o avivamento, muito dito, mas pouco entendido em sua essência. O avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo. Essa manifestação traz consigo o temor a Deus. Este temor, por sua vez, nos faz reconhecer a santidade dele e o quanto precisamos nos consertar, abandonando nossos pecados, ou seja, nossas transgressões contra a sua palavra. De onde vem o avivamento, afinal de contas, senão do próprio Deus? Um exemplo claro é a retirada do povo do Egito. O Senhor estava trazendo aos israelitas um avivamento depois de muitos anos de escravidão no Egito. Ele estava tornando Israel uma nação com sua própria lei, regida por ele. Uma das principais coisas que acontecem em um avivamento, portanto, é o temor de Deus sendo manifesto. Aquele que desce ao coração para nos livrar de pecar, isto é, de desobedecê-lo. Vamos comprovar isso observando aquilo que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 20, que diz: Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. Por isso que nosso clamor é pelo temor de Deus, para que nos consertemos com Ele. Em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal. Por isso que Isaías alerta o povo sobre isso no capítulo 59, versículo 2 de seu livro, que diz: Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Portanto, das coisas que acontecem em um avivamento, o arrependimento dos pecados é praticamente a principal, pois o arrependimento é o início da mudança para uma vida com Deus. Logo, qualquer que queira se aproximar de Deus através de um avivamento deve afastar-se de seus próprios pecados, arrependendo-se. É isso que tem que acontecer conosco, conforme Tiago nos ensina em sua carta, descrita no capítulo 4, versículos 8 a 10, que diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. No avivamento, o pecado é odiado e abandonado, e a palavra de Deus é desejada e engrandecida. Esta é a evidência de um verdadeiro avivamento. Primeiro, o temor de Deus desce ao coração do homem, nos fazendo reconhecer os nossos pecados e a necessidade de nos consertarmos com Ele. Depois disso vem o arrependimento, a vontade de retornar para os caminhos de Deus, isto é, a evidência de que um verdadeiro avivamento está acontecendo dentro de nós. E então, naturalmente, vem a leitura, e com isso o conhecimento da palavra e a prática constante de tudo que foi ensinado. Essas coisas são as evidências de um avivamento vindo verdadeiramente de Deus, que move os corações sinceros. Para que serve um avivamento? Senão para aproximar o ser humano de Deus através da reconciliação com Ele.
Isto certamente dá ao arrependimento uma nova vida através da obediência à sua palavra, como vemos descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Depois de passar pelas duas primeiras coisas que acontecem em um avivamento, e então conhecer e colocar em prática na própria vida a terceira, as outras duas começam a acontecer de forma natural. Vejamos, em um avivamento genuíno, torna-se nosso prazer buscar o Senhor constantemente. Buscar a Deus significa basicamente caminhar com Ele, estar em comunhão com Ele, de acordo com a vontade dEle diariamente. Por isso, exige de nós leitura, estudo e obediência à sua palavra. Além de alimentar uma vida de obediência, santificação, adoração, louvor e oração constantemente. Os convertidos tornam-se cheios do Espírito Santo, porque de todas as coisas que acontecem em um avivamento, este é inevitável. No original hebraico, a Ruach HaKodesh, isto é, a emanação ou inspiração de santidade, traduzido como Espírito Santo nas Bíblias cristãs, reveste os servos de Deus com poder e coragem para pregar a palavra dele. Além disso, cada um de acordo com seu chamado recebido do Senhor. Paulo é um exemplo desta transformação e dessas mudanças que acontecem em um avivamento, pois ele passou por estas etapas e depois foi cheio da inspiração santa para pregar a palavra do Deus vivo. Vejamos um pequeno resumo de sua experiência. Paulo foi gerado no temor ao Senhor e assim reconheceu suas maldades contra o filho dele. Ele arrependeu-se de seus pecados após tê-los reconhecido. Ele desviou seus pés do caminho de maldade que trilhava e assim começou a aprender do Senhor com seus discípulos. Depois disso, ele buscava a Deus constantemente junto com os outros irmãos. Finalmente, esteve cheio desta presença, cheio da inspiração de santidade para cumprir seu chamado. Portanto, Paulo foi avivado por Deus ao abrir seu coração para ele, e não foi negligente na obra. Algumas pessoas podem não te compreender quando verem um avivamento começando em sua vida, assim como foi com Paulo, mas não desista. Fortaleça-se no Senhor e em sua palavra. Assim como aconteceu com ele, nós podemos buscar a Deus, sermos cheios do seu Espírito para realizar sua obra e viver um verdadeiro avivamento em nossas vidas. Pois avivamento é isso, viver a manifestação da glória do Senhor em sua plenitude, vivendo em obediência, santidade, oração, leitura e meditação da palavra e praticá-la em todos os lugares. Isso é estar cheio do Espírito Santo e deixar ser usado por Deus, pois o avivamento não é uma mera manifestação providencial em um culto, mas algo constante e sólido que nos faz viver e querer esta presença a cada minuto. Portanto, lance tudo nas mãos do Senhor e queira viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. Viva nessa presença gloriosa dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, constantemente. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Senhor, por nos dar a oportunidade de vivermos, ó Senhor, mais este dia para contemplar a sua majestade, a sua magnitude, o seu poder, a sua unção, a sua graça, a sua glória e ver, Pai, a cada vez mais a revelação do seu querer em nossas vidas. Portanto, usa-nos.
Sabemos que muitas vezes, Pai, há uma euforia muito grande diante, Senhor querido, de festas, comemorações, ou até mesmo diante, Senhor, de manifestações, Pai, da nossa carne. Mas, Pai, o que nós queremos é cada vez mais viver a Sua presença. Viver o seu amor, nos entregar a ponto, Senhor querido, de nos rasgar diante de Ti e ver a Sua glória manifesta. O que importa, Senhor querido, se ganharmos o mundo e perdermos a nossa salvação. O que importa, Pai, mas quando o Senhor se aproxima de nós, pela nossa atitude de querermos, ó Senhor, nos aproximar de Ti, esta presença ela vem. Ela, Pai, nos impacta. Ela, Pai, nos transforma. Ela, Pai, nos aviva a ponto, Senhor querido, de não querermos outra coisa a não ser a Sua presença em nossas vidas. E essa presença marca, Senhor. Marca ambiente, marca lugar, marca as palavras. Marca, Senhor querido, através do testemunho. Marca através, ó Senhor querido, das pessoas que estão em nossa volta. Marca através, ó Senhor querido, de um coração, Pai, contrito, prostrado diante da Sua presença. Então, Pai, em nome de Jesus, que este dia seja o dia que o Senhor marcou para poder, Senhor, derramar mais e mais desta presença, derramar mais e mais desta plenitude. Porque, Senhor querido, nós temos a certeza e a convicção que chegou, Pai, e neste tempo, como o Senhor tem nos feito ali, Senhor, orar e buscar, este tempo haverá um grande despertar, Senhor, não só, Senhor querido, dos meus irmãos, mas de toda a igreja de Cristo. Aqueles que querem, Senhor, a Sua presença, serão completamente impactados por este mover, impactados, ó Senhor, pela Sua graça, impactados pela Sua glória. Não, Senhor, em cultos, mas simplesmente pelo fato, Senhor, de colocarem e abrirem a sua boca para orar, para adorar, para interceder, para poder somente dizer o quanto eles te amam, Senhor. Que esta presença seja sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um. Que esta presença, Senhor, seja revelada aonde, Senhor querido, estes estão agora, no lugar onde eles vão ficar, aonde eles habitam e é um lugar onde eles trabalham, na rua, no meio de transporte, no carro, aonde, Senhor, estiver, que a Sua presença seja manifesta e o Seu querer seja glorioso. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor querido, pelo Seu amor e pelo Seu cuidado pelas nossas vidas. Assim consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido dia após dia. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.